Fala meus feiticeiros Jujutsu, aqui é o Sukuna Teorias. Galera, já faz muito tempo desde que eu postei uma teoria, pois como muitos já sabem eu tava de castigo. Bom, mas agora eu tô de volta. E no vídeo de hoje eu trago a parte 3 do aparentemente popular. E se Luffy fosse da marinha? Sim galera, ela foi muito pedida, então vamos começar logo essa bagaça que eu não tenho mais o que fazer. Anteriormente em E se Luffy fosse da marinha, o jovem Monkey Luffy acabará de sair de sua ilha natal para partir em busca de formar sua própria tropa da marinha, em busca de realizar seu sonho de ser um almirante da marinha. Após acabar se esbarrando num navio de cruzeiro, Luffy decide ir para o ponto de comando da marinha mais próximo, porém o navio é atacado pela temida Alvida da Clava de Ferro. Enquanto Luffy pegava alguns recursos para sua viagem, ele conhece Koby, uma criança que havia sido sequestrada por Alvida e forçado a ser parte de sua tripulação. Após contar sobre sua história para Luffy, Koby se volta contra Alvida e com a ajuda de Luffy a derrotam e partem em direção de Sheostoven após Luffy ficar sabendo de um tal de caçador de piratas chamado Roronoa Zoro, que o deixa curioso para ver que tipo de cara ele é. Episódio 3. Zoro Espadachim e a corrupção em Sheostoven. Luffy e Koby estavam no barquinho do Luffy no meio do oceano, boiando quase à deriva. Enquanto Luffy comia, como de costume, Koby estava de cabeça baixa só olhando para seu reflexo nas águas turbulentas do vasto East Blue. Koby não sabia exatamente aonde aquele suposto marinheiro estava o levando e muitas perguntas fervilhavam em sua cabeça, como o porquê um marinheiro estava no navio de cruzeiro quando eles se encontraram, porque um marinheiro está viajando num barquinho minúsculo como aquele, e não num navio de guerra como os que ele viu enquanto estava com Alvida, e o mais estranho a aparência dele. Nota: galera, eu não lembro se eu dei uma descrição de como é a aparência do Luffy nesse universo. Se eu tiver dado, talvez ela esteja um pouco diferente de antes, mas uma só isso, a aparência, principalmente no chapéu de palha que aqui ele rouba do Shanks, que aqui o Luffy pequeno pediu pro seu avô tirar aquela fita vermelha dele e colocar uma branca com o símbolo da marinha em azul. Bom, era só isso. Voltando, a aparência dele não remetia a um marinheiro. O cabelo dele todo bagunçado que ele vive cobrindo com aquele chapéu de palha, com uma fita com o símbolo da marinha, mas tirando isso ele veste uma bermuda, sandálias e uma regata vermelha. Tirando aquele chapéu ridículo, nada nele remetia a um verdadeiro marinheiro. Koby estava comendo a suspeitar que aquele garoto que o salvou não era um marinheiro, mas sim um pirata disfarçado. Porém, antes que Koby pudesse ter mais devaneios, ele escuta Luffy chamando por seu nome, e quando olha para ele, Luffy estava quase em cima dele. Aquilo assustou Koby, que se perguntava o que ele iria fazer com ele. Luffy, olhando para os olhos de Koby, então diz: ai Koby, você sabe quem é esse tal de Roronoa Zoro, o caçador de piratas? Koby faz uma cara de intriga e nojo para Luffy e irritado grita com Luffy, o questionando de como ele iria conhecer alguém como ele. Luffy não entendido porque Koby está tão bravo, porém ele não presta muito atenção nisso, pois ao olhar mais à frente consegue ver uma ilha com duas torres enormes com o símbolo da marinha. Ao ver aquilo, Luffy fica animado e diz: olha Koby, ali está aquele, deve ser a base de Sheostoven, e lá onde Roronoa Zoro está. Enquanto Luffy estava muito animado e sem prestar muito atenção, Koby se perguntava do porquê Luffy estava tão feliz em chegar em uma base da marinha, e por que esse interesse todo nesse tal de Roronoa Zoro. Após chegar no porto de Sheostoven, Luffy já fala para ele e o Koby irem até a base da marinha, pois era lá que o Roronoa Zoro deve estar. Ao andar pela cidade, Luffy percebeu que o pessoal que vivia na cidade parecia muito preocupado e com medo, como se alguma coisa ou alguém estivesse os observando. Ao chegar perto do portão da base, Luffy e Koby se separam como uma cena estranha. Eles veem uma garotinha escalando
esfolando o muro do quartel com o que parecia um prato com comida. Luffy fica encucado. Então vai e sobe o muro onde dali conseguia ver um campo aberto. E ao longe um homem amarrado numa cruz, seu corpo sujo e enfraquecido indicava que estava lá há algum tempo. Luffy então percebe que aquele deveria ser o caçador de piratas Zoro. Porém, antes que pudesse falar alguma coisa, Luffy vê aquela mesma garotinha indo em direção de Zoro. A garota parecia querer lhe dar comida, porém Zoro parecia irritado por ela estar ali. Porém, de repente, aparece o pessoal da marinha de prontidão, pois haviam percebido a presença da garota. Babaca, ele joga a comida da garota no chão e ordena que um de seus subordinados atire aquela garota para fora do quartel, senão sofreriam nas mãos do pai dele. Luffy ficou espantado com o que estava ouvindo, porém de repente um dos marinheiros pega a garota em seus braços e, pedindo desculpas, a arremessa por cima do muro. Pra sorte dela, Luffy se solta e pula em direção da garota, pegando antes que caísse no chão e usando seu próprio corpo para amortecer a queda. Ao se levantar, Luffy estava muito puto com aquele babaca engomadinho e já queria entrar e arrebentar a cara dele, o que assusta Kobe. Porém, antes que ele já começasse um furdunço na cidade, a garota o para e diz: "Muito obrigado por salvar a minha vida, moço." Luffy estava irritado, porém queria falar com o caçador de piratas, pois a atitude dele antes da marinha chegar havia sido estranha. Luffy então estica seus braços e atravessa o muro e vai em direção de Zoro, que fica confuso com quem era aquele garoto. Luffy olha para Zoro e tem a mesma conversa que ele tem originalmente com Zoro, o questionando se ele era realmente forte, com Zoro o tempo todo falando que iria aguentar aquele tormento. Luffy entende e decide ver se a garota está bem. Porém, antes Zoro pede para Luffy dar os bolinhos que da garota que estavam no chão. Luffy reluta, mas dá pra ele. Ao voltar para Kobe e a garota, Luffy fala pra ela que Zoro havia comido os bolinhos e que ele havia gostado deles. A garota sorri. Nisso Kobe se questiona se aquele tal de Zoro era realmente mau como as pessoas diziam. Porém, a garota imediatamente fala que aquilo não era verdade e que ele estava naquela situação por culpa dela. Isso intriga Luffy, que pergunta o que fala que aquele homem Snobs era filho do Capitão Morgan, o chefe da marinha que comandava a base da ilha. Ela conta que aquele homem continuamente atormentava o povo da ilha com seus cachorros selvagens, e ninguém ousava ir contra ele, pois todos da cidade temem o Capitão Morgan por ele ser incrivelmente perigoso. Porém, um dia os cachorros dele invadiram o restaurante da família dela e começaram a comer a comida das pessoas. Ela conta que tentou espantar o cachorro, porém aquilo não adiantou, e sim só o deixou mais irritado, fazendo ele a atacar. Porém, Zoro, o caçador de piratas que estava comendo no restaurante, a salva atacando o cachorro. O homem, incrivelmente irritado, questiona quem era ele. Porém, o homem logo percebe que ele era o caçador de piratas Roronoa Zoro, e questiona o que ele estava fazendo, se metendo com a marinha. Zoro ignora e diz que só quer comer em paz. Porém, o homem não gosta da arrogância de Zoro e tenta o atacar, mas obviamente não consegue. Zoro então derruba e aponta sua espada na direção àquilo para seu pai, e que a culpa cairia sobre a garota e sua mãe, o que mexe um pouco com Zoro. O homem então ofereceu um acordo para ele, que se o Zoro fosse preso no lugar delas e se ele aguentasse tudo por um mês, ele estaria livre e o homem as deixaria em paz. E então, para proteger as duas, Zoro aceita as condições e está lá desde então. Já se passaram 3 semanas e aquele homem continuava a torturar Zoro, e a garota já estava cansada de ver aquilo.
Assim termina a história da garota que conta tudo isso pra Kobe, que fica pasmo em como a marinha estava suja. Enquanto isso, Luffy estava furioso com aquela situação, porém de repente eles escutam um barulho vindo de dentro do restaurante da família da garota. Era aquele snob ridículo. Ele estava quebrando os pratos do lugar e disse que ele e seus homens iriam comer de graça naquele muquifo. Luffy e Kobe haviam entrado para ver o que estava acontecendo, e enquanto tudo isso acontecia de fundo, a garota de cabelos laranja ouvia e observava toda aquela situação como uma cara de intriga. O homem, enquanto bebia um pouco, anuncia que aquela cidade estava muito chata e que ele iria mandar executar o Roronoa-Zoro na manhã seguinte, para tentar se divertir um pouco. Luffy ouve isso e sua raiva finalmente alcança seu ápice. Ele então corre e mete um socão na cara do homem, fazendo voar contra a parede. O homem então se levanta e grita querendo saber quem era aquele garoto. Porém, antes que o Luffy pudesse fazer mais alguma coisa, Kobe segura ele. É um lixo. O homem diz: quem vê cê pensa que é. Eu sou filho do Capitão Morgan. E para finalizar, Luffy diz: eu tô poço me fudendo. E então continua. Bom galera, vou parar o vídeo por aqui. Sim, eu sou do mal. Bom galera, antes de terminar o vídeo eu queria avisar para quem viu a comunidade sabe que teremos um membro especial na tropa dos chapéus de palha. Eu até fiz uma votação na comunidade para vocês tentarem adivinhar quem é essa pessoa. E então hoje eu vou revelar quem é esse novo membro. E então ela é a Yamato. Sim galera, e ela, mais se acalmem que logo vocês saberem o que aconteceu, mas para isso teriam que esperar os próximos episódios. Bom galera, se gostou do vídeo deixa seu like e se inscrever no canal e ativa o sininho para mais novidades.